Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, do A Pilha do Aranha e do Avante Vingadores. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador de podcasts favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e aqui comigo estão Marcelo Miranda. Olá, homens de novos tempos. E Maurício Dantas. Eu só quero que o dólar baixe. Olha aí, todos queremos, estamos na expectativa do dólar baixar para pegar aquela promoçãozinha marota. Maurício, como Amazon. sempre, abrindo o microfone na pista de corrida onde ele mora, né? Foi mesmo. Tá tendo racha aí hoje de novo, Maurício? Não, ainda tá cedo pra ter o racha aqui, mas passou uma moto na hora que eu abri o microfone, impressionante. Tá tendo um ensaio pro racha, o pessoal tá se preparando. Tá vendo? Pois é, vai fazer o quê, né? É o racha-cuca que rola lá. Então vamos lá, Maurício Dantas. Qual o gibizinho que você vai trazer para nossos ouvintes hoje? Bom, pode dar uma sensação de déjà vu. Não temos aquele Dão, o nosso galês nordestino, nortista. Galês, rapaz, galês é outra coisa. Galês é do país de Gales, pô. Não, eu falei galês. Você deve ter cortado aí na gravação. Cortou o U, né? Cortou o galês. Na gravação ao vivo. Isso. Ui. O Dãozinho diria déjà vu. E completaria com o levu couché avec moi. C'est ça. E aí, sim, pode parecer um déjà vu, porque falamos desse personagem há pouco tempo, finalzinho de 2022, e falamos desse título também, eu especificamente falei, é um personagem que mexe com o tempo também, mas não é déjà vu e nem é um paradoxo temporal, é o novo Timeless, né? Pode ser traduzido aí como Sem Tempo, Irmão. Que é uma longa história isso aqui. Eu falei naquele programa que a gente comentou da minissérie do Kang, né? Que aqui sai apenas como Kang o Conquistador pela Panini. Mas tem um subtítulo em inglês que traduzido livremente seria Só Restou a Mim para Conquistar, a mim mesmo para conquistar. E elogiei, né? Horrores aquela mini. E assim como mencionei também que o Kang tinha aparecido logo antes no one shot do Jed McKay, e aquele parecia ser o começo ali do projeto Timeless, que a Marvel ia seguir, e houve um probleminha aí com a Marvel por conta do Joe Bennett, que estava escalado para desenhar, e o Joe Bennett foi cancelado, né, por conta daquelas questões todas de declarações políticas, homofóbicas. Pirou. O Joe Bennett pirou, basicamente. O Joe Bennett fez questão de cavar uma cova aí no meio da sua ascensão, né? E sumir. Daqui a pouco ele tá aí com o Comics Gate. Não, mas agora tá tudo certo, que ele tá ali naquela galera do Doutrinador. É isso que eu ia falar. Aí, agora vai. Daqui a pouco tá fazendo campanha de financiamento naquele Indiegogo, que é o antro dos Comic Gators, né? Mas enfim. Uma pena. O que aconteceu por conta disso foi um atraso, né? Saiu o one shot apenas, que a série via seguir do Timeless. E nunca veio um one shot muito legal, como eu falei, né? Uma abordagem meio Doctor Who ali pro Kang. O Kang que é um escolástico também, é um cara que não é só conquistador, mas um cara que tem diversas outras qualidades como líder, como herói para alguns, mas é aquele cara escroto de sempre.
E esse, de novo, é um Timeless, número 1, de novo, mas também como one shot, que tem a mesma premissa, basicamente, que é de, ao longo de uma história, mostrar vislumbres do que vai acontecer ao longo do... E nesse aqui, ao contrário do que a DC fez, por exemplo, naquele The New Golden Age, naqueles especiais que o Jones fica só jogando pra cima pra ver se alguma daquelas ideias malucas dele cola, né? Lanterna Vermelha da Era de Ouro, a filha do Flash, eu acho, a filha do Jay Garrick, né, Marcos? Que vai aparecer agora. A E filha de quem? do Jay Garrick, né? Do Joel Ciclone. Ah, sim, 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 é verdade. Joel Ciclone Falamos é ali só pra num quem já dos tomou últimos, 4 doses e já tá indo pra quinta da Covid. Da idade, no falamos caso, né? num dos últimos pilhas do ano passado, né? Falamos Exatamente. dessa personagem. Só que aí o que o Jones faz é uma picaretagem sem tamanho. E o que o Jed McKay fez no ano passado, tá fazendo de novo aqui. E já elogiei também horrores o McKay por Cavaleiro da Lua, o Morte do Doutor Estranho, o novo título Estranho, né? Que é com a Clea como feiticeira suprema da Terra. Ele é um cara que ainda não vi errar. Pelo contrário, se tem o nome dele na capa, até o gibi da Gata Negra eu tô lendo, como já falamos também no Pilha aqui anteriormente. Eu gosto muito dele, ele faz histórias muito legais e essa abordagem dele do King é muito boa. Enquanto a piadinha, né, o motivo desses one shots que estão rolando aí é mostrar o que vai acontecer no futuro ali, no fundo do que está acontecendo, né, o Kang olhando numa tela, o Kang viajando de um lado para o outro e vendo vislumbres do que pode acontecer, né. A história em si que está sendo contada aqui é muito boa. Só dando o serviço aqui antes de seguir, o texto do Jed McKay e desenha o Greg Land com o Jay Lester, né, que é o finalista dele, salvo engano, o colorista, é o Pat G. Zister e o Salvador La Roca. Vocês têm só o Pat G. Zister, de nome difícil, de desenhista que presta aqui, porque o Salvador La Bosta e o Greg Land são dois enganadores ultimamente, né? Há muito tempo, na verdade, no caso do Land. Mas a história é divertidíssima. O Kang tá indo atrás de numa busca, né, por um momento perdido. É um segundo ao longo de toda a linha do tempo, do começo dos tempos até o final dos tempos, em que ele não consegue acessar, ele não sabe o que aconteceu ali e aquele é considerado um momento muito importante da existência, né, de todo o espaço-tempo. Então ele está indo atrás disso, já começa com um paradoxo bacana, ele narrando que enquanto ele crescia, ele lamentou a morte, a destruição de um planeta que é um grande repositório de sabedoria, como se fosse uma biblioteca de Alexandria planetária, né? E que ninguém nunca soube quem tinha matado, destruído tudo, matado todos os sábios, os pesquisadores dali, uma frota saiu do nada, bombardeou o planeta, explodiu ele e foi embora. Ninguém sabia quem é. Até que um dia ele percebe que foi ele mesmo destruindo esse planeta até dessa informação, né? E que ele não consegue. Vai aparecer um opositor dele aí, um vilão novo com uma identidade desconhecida, secreta e misteriosa, que vai lançar os seus minions contra ele e aí vai ter uma batalha ao longo do espaço-tempo e a resolução não acontece nessa edição. A gente vê algumas possibilidades aí, possibilidade não, né? Coisas que vão acontecer no universo Marvel. Tem muitas dicas ali de coisas que vão acontecer com os mutantes, provavelmente desse que já foi anunciado aí, né? Esse plot com o Senhor Sinistro, que tá crescendo bastante. Inclusive, nessa semana já teve, que a gente tá gravando aqui, já teve mais uma revelação em X-Men Red. Marcos, por favor, pare de ler o Nacional e vá ler os descansos pra gente discutir isso no Pilha. E, no fim das contas, é um belo gibizinho de suas 36 páginas. Aqui deve sair no Mix, como o Timeless saiu na Mensal dos Vingadores há pouco tempo, pela Panini. Mas é um gibizinho assim que não só cumpre o seu papel, né? Não é só um folhetinho, não é só tipo aquelas historinhas curtas que ficam só na promessa do dia do quadrinho grátis, esses Marvel Previews, esse próprio A Nova Era de Ouro. Tem uma história em si, promete mais coisas adiante e entrega uns conceitos bem legais, mexendo aí com o universo Marvel, com o próprio Kang, que eu acho um puta personagem, como fã dos Vingadores que sou, desde que ninguém era fã dos Vingadores. Eu recomendo demais esse gibizinho. Eu queria muito que a gente visse essa série mesmo aí, né? Esse Timeless sendo contado como aquele The Marvels, que a Panini lançou agora também, o primeiro volume, que eu já comentei, do Kurt Busiek,
que é meio que um passeio ali pelo universo Marvel, mas aprofundando nesse personagem, fazendo uma cena ali para os leitores antigos, mas também trazendo coisa nova, né, para os leitores atuais. E trazendo gente também que tá vendo esse burburinho aí do que é que a Marvel tá. É um baita escritor, desenhos, como eu falei, 50% de aproveitamento aí, mas uma história divertidíssima. É difícil a gente achar hoje em dia um gibi que empolgue assim como esse. Aliás, é uma coisa que a gente vem comentando sempre, né? A gente acaba voltando para reler coisa antiga, porque os novos estão sempre aquele mais do mesmo. Muda tudo e não muda nada. E o Kang tá em alta, né? Afinal de contas, Homem-Formiga e Vespa Quantumania já tá aí nas portas da estreia. E é o próximo filme do MCU, né, presidente Marcelo Miranda? Então, nada mais justo que a Marvel está explorando o personagem, né? Trailerzinho ruim. Mas mesmo assim, vou dizer aqui, viu? Esse trailer de Quantumania foi melhor do que toda a fase 4 da Marvel junta. Só o trailer já me empolgou mais do que os filmes todos que eu já vi. Não vi Mas aí até gibi do Jeff Jones tá melhor que essa fase 4, né? Também não é assim. Não exagere, deputado. Vocês estão contando só com os filmes, né? Vocês não estão falando das séries, não. Não, as séries... Seria obrigado a discordar dos nobres deputados. Chegou o fiscal de série agora. Tem série legais, tem série ruim, mas tem série legal, sim. Pilha de séries. Destaco o Falcão e o Soldado Invernal e a Mulher Hulk, que eu gostei, sim. Aliás, aproveitando esse momento pilha de séries para desejar aí uma força pro Maurício Dantas, porque ele deve estar chateado com o acidente do Jeremy Renner, né, o intérprete de seu Vingador favorito, o Gavião Arqueiro. Rapaz, pois é, que negócio, né, bicho? Torcendo aqui pela... Estimo melhores, porque o cara não é esse ator todo não, mas a Marvel não vai fazer recast dele, infelizmente. Então, ou isso, ou ele cai fora de vez do universo Marvel. Ou seja, estou sendo bastante egoísta aqui, né? Meu sentimento cristão foi água abaixo. Não, mas e aí, o que vai ser do MCU sem o Gavião Arqueiro, Maurício Dantas? Não pode. Inclusive, é um momento aqui pra gente tentar ressuscitar aquele projeto, né, do Aljava de Gibis, que é o podcast só de gibis do Gavião Arqueiro. Vamos falar de adaptações, da participação dele no arcade do Homem-Aranha e com outras curiosidades. E vai ser o podcast que vai conseguir durar menos que o Omniverso. Ele provavelmente vai durar bastante, mas ele tem 2 ouvintes. O Maurício, porque vai editar, e o Dãozinho para poder implicar. Só. Não, inclusive eu tenho aqui agora a informação quente chegando que o Dãozinho confirmou presença no primeiro Aljava de Gibis. Olha aí, pronto, ele dizer que pode gravar. Então pronto, tá garantido. Tá explicado, pronto. O Dãozinho participar é garantia de que o podcast não vai durar. Tá garantido. Bom, eu vou falar de um gibizinho que a gente tá falando assim de coisa velha, né? De revitalização de coisa antiga. Então eu vou falar de um gibi que é mais uma tentativa de revitalização ou talvez de integração deste grupo ao universo DC, né? Desde que se tornou uma coisa única, que é a minissérie ou a série limitada nova dos Wildcats, novamente escrita com aquele C pontinho A, pontinho T, pontinho S, né? Que é Cover Action Teams, né? Que era como o Jim Lee criou lá nos anos, final dos anos, ou começo dos anos 90, né? Na Image, quando a Wildstorm ainda fazia parte da Image. Teve 3 volumes ainda pela Wildstorm, né? Todo mundo fala do Wildcats 3.0, que diz que é o fino dos quadrinhos, mas que é parecido com Starman, né? O fino dos quadrinhos que ninguém nunca leu todo. E aí, desde que o Jim Lee vendeu a Wildstorm para DC e que eles tentaram transformar ali nos Novos 52, principalmente, integrar o universo de Wildstorm com o universo DC, que eles tentam integrar, né, os personagens e a própria equipe com a DC. Então, essa daqui é mais uma tentativa. Antes disso, teve aquela história de que o Morrison ia escrever uma
uma série dos Wildcats, mas eu acho que só saiu o número 1 e depois travou. Na verdade, nem sei se chegou a sair o primeiro número. E teve depois aquela maxi-série Wildstorm, né? Do cancelado Warren Ellis. Não, já foi descancelado, já foi. Já foi descancelado? Já. Mas Bom, topíssima mas a essa série série aí, viu? Topíssima. A série não foi Sim, descancelada, não. Não. O quê? A série do. A série não, do Wildstorm, durou né? 24 números e pronto, ué. Não foi isso? Uma pena. É porque. Uma pena. Não, deveria durar mais. Na verdade, era pra. Mas sempre foi 24, gente. Não foi cancelado. Não, era, mas salvo engano, o projeto inicial era da série sair o gibi dos Wildcats, né? Bom, aí pode ser. Que ele era pra ser o curador daquele selo, do né? selo, Aí isso. Nunca E saiu no agora, Brasil, hein? Deixar registrado, nunca publicaram essa série no Brasil. Falamos dos primeiros, salvo engano, dos 12 primeiros números em alguns 7 jagunços que estarão aí o link nos posts. E dessa vez a DC lançou essa série limitada com roteiros de um dos operários que gostamos de exaltar aqui, o Matthew Rosenberg, com desenhos do Stephen Segovia. E eles estão recontando a origem, né, e toda a luta dos demonitas com os querubins, né? Eles mostram que eles estavam lá num planeta, o planeta está se acabando e essa luta segue pelo cosmos até que eles chegam na Terra e essa luta continua por baixo dos panos. E essa série aqui, ela é muito focada no bandoleiro, né? E tem também o Death Blow, tem a Devota, tem o Lord Amp, né? Que eram os personagens clássicos da série original dos Wildcats. E aqui eles são uma equipe que passa assim por baixo dos panos, ninguém sabe que ela existe, ainda existe aquela guerra dos querubins com os demonitas, mas não é algo escancarado, é meio que acontece por trás das cortinas, né? Eles tentam atrás para onde tem algum tipo de foco demonita, eles estão lá para tentar acabar. Tem a participação da Colmeia, né? Aquele grupo clássico dos Novos Titãs. Então, aí você já vê que tem essa interação com o restante do universo DC. O bandoleiro, ele tem aquela personalidade que é uma mistura de Gambit com qualquer outra coisa que você queira imaginar. É basicamente o Gambit, né? É uma mistura de Gambit com tudo. Com Gambit, como é que se diz? Eles exploram bem isso. Eu só li o primeiro número, já talvez na publicação desse podcast já tenha sido lançado até o terceiro número, mas no momento da gravação já tem 2 números publicados, eu só li o primeiro número. Eu gostei dessa nova tentativa de criar, eles, além dos personagens dos Wildcats, eles trazem outros personagens da Wildstorm, tem participação da Caitlin Fairchild, né, que era do Gen 13, e do universo DC, além da Colmeia, aparece a Liga da Justiça, que no caso representada pelo Gavião Arqueiro. Eu gostei bastante dessa nova. Gavião Arqueiro não. Vocês falaram do Jeremy Renner, eu fiquei com o Gavião Arqueiro na cabeça. O Arqueiro Verde. Olha lá. Fala em Gavião Arqueiro e já toca os gatilhos do Maurício. É impressionante. Olha aí. E aparece o Arqueiro Verde, né? Eles ali fazendo uma invasão para tentar tirar lá um cientista de um laboratório. Chega a Liga da Justiça. E quando chega a Liga da Justiça é o Arqueiro Verde ali para poder confrontar, mas o Lord Amp fala que eles não podem se brigar com eles ainda, né? Então parece uma série bem interessante. O Matthew Rosenberg ele é um grande operário, ele faz gibis divertidos, né? Fez uma fase ali, aquela fase que ninguém leu dos X-Men, ele estava lá, mas Maurício leu e disse que foi uma coisa bacana, mas ele fez outras coisas também
que a gente já falou aqui. Ele tá fazendo. Ele que tá fazendo o Motoqueiro Fantasma, o Maurício? É dele ou é O Rosenberg? daquele outro? É, o Rosenberg. Não, o Ed Brisson fez um run do Eu Motoqueiro. sempre confundo o Ed Brisson com o Matthew Rosenberg, mas os Também, dois já são paguei muito esse bons. mico no Pilha, inclusive. Ficou aí registrado. Mas não, o Rosenberg tá só na DC agora. E quem tá fazendo o Motoqueiro Fantasma agora é o Benjamin Percy, que tá no que ele sabe fazer, no que ele gosta de fazer, que é voltado mais pra um horrorzinho, assim, um negócio que acho que o nosso presidente aqui ia curtir ler. E Benjamin Percy que escreveu o Arqueiro Verde um bom tempo. Arqueiro Verde? É? Agora me Sim, surpreendeu sim, ué. também. Não? Não? Não, Ó, ele tava no sim. Wolverine. Ele tá no Não, Wolverine, X-Force. ele teve uma fase no Arqueiro Verde muito legal, inclusive com elementos de terror, pô. Olha, não sabia não. Escreveu sim, saiu uns voluminhos aí encadernados da Panini. É assim, não é brilhante, mas é legal. É uma historinha meio de suspense, investigação. Ele deu um tom sombrio pro Arqueiro Verde, meio chupado ali da série de TV na época que estava em alta. Mas ele que escreveu é bom, o cara é competente, o bicho é bom. Eu gosto do volume dele, que é o Pássaros da Noite. Eu acho que foi o primeiro. É bem legal. Eu achava que esse daí era. Eu só lembro do Arqueiro Verde nessa fase do Jeff Lemir. Lemire. É. Mas então, o Percy assumiu depois do Lemire, justamente. Foi a fase imediatamente depois. Olha só. Olha só. Que coisa. Que coisa, não? Mas você ainda não leu isso, não Não. foi, Maurício Dantas? Ah, o Maurício, claro que leu, eu que não li. Não li nem esse Arqueiro Verde aí do Percy, que eu nem sabia que existia. Fui tomar conhecimento da existência do Benjamin Percy naquele podcast que ele adaptou a história do Wolverine, né? A Longa Noite, uma coisa dessa que a gente comentou num pilha lá com o Mauro. Não gostei daquilo, mas acho que ele tá deixando muito a dever, né, recentemente na linha dos mutantes. Tá legal no motoqueiro, sim. Mas voltando aqui a Wildcats, ainda não li não, Marcos. Eu vi o comecinho disso aí, né? Do Rosenberg temando essa volta aí dos Wildcats e dos personagens Wildstorm. Naquela Batman Legends, que começou a sair como uma antologia, né? Ainda tá como uma antologia aí, não sei qual é a periodicidade, mas ele fez um arco do Bandoleiro dentro de Gotham, ele Sim. como capanga contratado do Lucius Fox, e ali interagindo com o Batman, com vários personagens de Gotham, não com Pinguim, Coringa, Charada, não, mas personagens ali do submundo de Gotham, um vilão misterioso está querendo matar o Lucius Fox, se infiltrar na Wayne Tech e essas coisas. Gostei muito e assim, a gente até eu comentei desse título na época, né, do Batman Legends em geral, e falei até sem esperança nenhuma, ó, vai que ele traz aí de volta, pensei que ia ficar só no bandoleiro, mas não, ele acabou trazendo mesmo, todo mundo disse que isso é um projeto já há algum tempo, né, ele comenta isso no Twitter, comentou há algum tempo, falando que é um projeto lá de criança, e ele um dia com o editor, né, o editor perguntou o que é que ele ia escrever, ele falou, eu quero Wildcats, aí ele não sabia que o editor dele, né, tinha sido assistente da Wildstorm no comecinho, então ele tava lá quando o Jim Lee começou com o Brandon Choi a fazer, quando o Alan Moore chegou depois para fazer também o título e tudo mais. Então o cara se empolgou e disse pra ele, vamos fazendo aqui, se for dando certo, se tiver retorno, a gente vai empurrando o resto dos personagens, e aí vai aparecendo, né? São versões um pouco diferentes daquelas que a gente conhece. Pelo menos no que eu vi lá Sim, em sim. Batman Legends, a Lacuna tá meio ciborgue, assim, né? Parecendo um robô meio incompleto. O Espartano também. Mas eu achei bacana. Nesse primeiro número, a Lacuna não aparece, eles só citam ela. E o Espartano aparece como um guarda-costa do Lord Emp, mas sem uniforme. Né? Os personagens os personagens super-heróicos que aparecem só o Bandoleiro, a Devota e o Deathblow e a Fairchild, né? A Fairchild já tinha aparecido também, né? No 952. Tentaram fazer uma reintrodução aí dos personagens. Acho que até o Grunge e aquela namorada dele, Queda Livre, eu acho, apareceram também, mas não vingou, não. Como quase nada dos 952 vingou. O que vingou por um tempo já foi esquecido, ou será em alguns meses mais.
eu gosto muito, pô, eu curto a massa E velhice. rapidinho, falando em Novos 52, eu tô olhando aqui a capa de Wildcats, Wildcats número 2, tem um daquele da Corte das Corujas, como é o nome daquele personagem, É o Garra, né? Que ficou aqui, o Talon. um garra, exato, O isso, tá na capa. Garra! Eu sempre lembro disso também. Mas sim, porque não entendeu Toy Story, hein? Toy Story 1. Estava Ah, lá no Maurício cinema. Dantas, você tá Tem que falando explicar. isso pros mais jovens? Tem que explicar pros Pros mais novinhos, Marcelo. novinhos. Podcast de respeito no Brasil, explica Os pros mais novinhos se novinhos. viram, pô. Os mais Não se novinhos. viram, não. Meu amigo, com o Google na mão, os novinhos não estão se virando. A gente tem que dar as coisas na mão. Tá difícil. Aí a gente paga de É. tiozão, pô. Pois é, mas não sendo tio da Suquita, outra referência de velho, tudo bem. Olha aí. Mas sim, o que eu queria dizer, só pra terminar aí, é que eu gosto dessa massa velhice, assim, o Jim Lee pega tudo que ele tava fazendo em X-Men, vai fazer em Wildcats, que é fazer páginas sensacionais e arranjar um desenho, um escritor laranja pra botar um texto ali e fazer as páginas fazerem sentido, né? E aquele comecinho é divertidíssimo de Wildcats, eu não segui acompanhando, fui ler muito tempo depois o do Alan Moore num cadernadinho que foi lançado aqui, nem lembro por quem foi, se foi a Mitos, uma outra editora dessa aí. Nunca li todo, assim, confesso, tenho esse buraco aí na consciência de não ter lido o Wildcats do Moore todo. E teve coisas muito boas, eu lembro daquele crossover dos X-Men com Wildcats também, né, que tem uns números gostosíssimos de ler, o que o Jim Lee desenha, o que o Travis Charest desenha também, são muito Sim, legais. sim. E eu faço coro com o que o Reginaldo já comentou também com a gente, gravando e aí pelos twitters da vida. Como o Bandoleiro é um personagem legal, uma sacada genial do Jim Lee. O cara botou um pedaço de pano na cara do personagem, misturou um Wolverine com um espadachim genérico, com um pistoleiro genérico ali. É um personagem sensacional, tem todo o carisma possível e não tem como não gostar do Bandoleiro. Você não gosta do Bandoleiro? Então deixe seu comentário, interaja com a gente nas redes sociais falando desse absurdo. Eu, inclusive, gostei tanto dessa volta aí que eu acabei comprando o boneco. Saiu o boneco do Bandoleiro pela McFarlane, né? Que não veio com arma nenhuma, porque tem aquela diretriz que a gente já comentou, né? Não pode ter arma de fogo. Pode ter espada, pode ter machado, pode ter pé de cabra no Coringa e tudo mais, mas não pode ter arma de fogo. E eu comprei ele, veio com uma espadinha só, mas comprei o kit de armas da McFarlane depois, porque eu sou verme. E meu único porém é que ele tá com um casaco apenas, né? Uma jaqueta, ele não tá com aquele sobretudo longo, com a manga dobrada e tudo mais, que é clássico do personagem. Eu não sei como ele tá agora na mensal, Marcos, você pode até dizer aí, porque eu não li. Mas ele voltou sobretudo ou tá com a jaqueta mais curta ainda? Não, tá com sobretudo ainda. Tá com Pronto, sobretudo. virou programa de moda agora. Pois é, se você não tem a elegância do bandoleiro, não reclame. Não tem. Isso aí já é ciúme de Marcelo, que tá achando que ser cabeludo e barbudo vai conquistar os nossos corações. Assim. E se o bandoleiro for? Porque ele usa um pano na cara, ninguém sabe. Não, ele só tem costeleta, a gente já viu ele sem pano na cara. Tá bom. E você, Marcelo Miranda, o que você leu esses dias? Pois é, Algo rapaz. trevoso, eu imagino. Não, é porque como foi um grande sucesso aí o episódio anterior em que eu comentei do Contos da Cripta, né? A gente teve 2 comentários no fenômeno. Então eu acho que a massa clama que eu fale mais de dias de terror, né, de trocar uma ideia. E aí eu resolvi trazer uma parada que não é nem nova, mas que a Panini começou e não terminou, que é a série, e que ganhou, já que foi citado aí o MCU, série, televisão, etc. Então também faz um link com os mais novinhos, que é a famosa série aí Werewolf by Night, né, que o pessoal jovem vai reconhecer como um especial que o MCU lançou, tem pouco tempo, né? Um episódio especial de 30 minutos, com pequenas historinhas de terror. Foi especial de Halloween, né? Halloween, exatamente, ali com o Gael Garcia Bernal fazendo ali vários pequenos tinhos. Então, o Werewolf by Night, na verdade, é uma série da Marvel, né, de 1972, uma série de quadrinhos, que no Brasil chamava O Lobisomem Ataca. Né? O Lobisomem Ataca foi como a Panini lançou
num primeiro e único volume daquela extinta coleção Marvel Terror que saía no mesmo formato do Lendas do Universo DC, do... Como é que chamava as da Marvel? Coleção Histórica Marvel, né? Era o mesmo Coleção formatinho. Histórica Marvel. Exatamente. A coleção da caixinha. Isso. Teve, inclusive, da Tumba do Drácula, né? Que teve uma caixinha na primeira série, depois fizeram mais 4 volumes, teve outra caixinha. Mas eles não continuaram. Poderiam ter terminado em mais 4, teriam publicado a série inteira, eles não continuaram. Já no caso do Lobisomem Ataca, do Werewolf by Night, teve um volume só, ou seja, não teve caixinha. Ele foi publicado em setembro de 2016. Segundo o finado Levi Trindade, não vendeu terrivelmente mal, não pegou, não, foi um fracasso, e então eles não publicaram mais. Se é verdade ou não, nunca saberemos, porque o Levi sempre teve o hábito de manipular algumas informações que a gente nunca sabia se ele estava falando para limpar a barra da Panini ou se era verdade, né? Não sabemos. Ele tirava números do cu. Isso. E aí... Não, números, fatos, histórias, né, acontecimentos, tudo ele tirava da bunda mesmo. Então eu até acho que não vendeu o tanto que talvez se esperasse, mas não sei, um volume só. De qualquer maneira, foi publicado, né? Eu tenho. Hoje, por um tempo curioso, era meio difícil encontrar. Hoje em dia é até bem fácil. Eu já vi em vários sebos esse grupo de gibi vende, não é caro. Então, hoje em dia, no fim das contas, não é exatamente um volume raríssimo encontrar, não ainda que seja de 2016. Não deveria ser raro, mas a gente sabe que a Panini às vezes lançava algumas coisas que desapareciam do mercado, isso nunca mais. Eu mesmo comprei esse bem anos depois, eu comprei de um colecionador, porque não chegou, olha só quem diria, não chegou onde eu morava, né? E depois que não vende, não chega, né? Aí fica difícil. O que era o Werewolf by Night? Então, foi no início dos anos 70, o Comic Code Authority deu uma amansada, né? Para os mais novinhos, né, Maurício? O Comic Code Authority era um sistema de autocensura das editoras para não publicar histórias de sexo, terror, violência, por conta das polêmicas envolvendo a perseguição aos quadrinhos de terror nos anos 50, que a gente falou um pouquinho no programa que eu citei aqui sobre o Contos da Cripta. Só que no começo dos anos 70, o Comics Code estava meio em baixa. O pessoal já não estava ligando muito. Então o Stan Lee, né, junto ali com Roy Thomas, Gary Conway, Marv Wolfman, né, só figuras lendárias, resolveram experimentar quadrinhos de terror que eles são bem mais adultos do que eram as histórias de super-herói, mas não tanto, né? Tem uma violência moderada, né? Não tem muito sexo, né? Não era exatamente o que era esse comics, mas também não era historinhas de personagens com superpoderes, etc. Então eles experimentaram com o Werewolf by Night, né? Foi inclusive antes do Drácula. O Drácula só foi publicado um tempo depois. A primeira edição foi a Marvel Spotlight número 2, isso, que foi em fevereiro de 1972. Eles fizeram um teste ali, publicaram 3 números, né, 2, 3 e 4. Funcionou, fez algum sucesso, e aí em setembro do mesmo ano, de 72, eles lançaram a revista, não sei se era mensal ou bimestral, porque tinha, né, umas diferenças de distribuição na época, então eu não vou saber falar isso, que chamava justamente Werewolf by Night, ou seja, né, lobisomem pela noite, ou alguma coisa. Depois, em meados do mesmo ano, de 72, eles lançaram A Tumba do Drácula, que era também usando um personagem do imaginário de terror. O Werewolf by Night era bem simples, assim, né? Era o Jack Russell, que era o protagonista, um jovem rapaz de 18 anos, que quando ele fica maior de idade, ele descobre que nas noites de lua cheia ele vira um lobisomem, e a mãe dele conta para ele que ele foi... o pai dele era um lobisomem, o pai dele já faleceu, e depois ela morre e fica sabendo muita coisa. Então a série é uma grande busca dele pela verdade em torno das origens do pai, e como isso chegou a ele, né? Essa maldição foi transposta aí de pai para filho. Aí tem várias revelações, várias idas e vindas. É um gibi de aventura com terror, bem divertido, mas lendo hoje, né, atualmente, ele sofre de 2 coisas que a gente percebe com o tempo, né? O tempo permite que a gente perceba isso. Uma, o Marquito, nesse momento, levanta e me aplaude, é que tem uma massa de texto muito grande. E não só que porque o Marquito não gosta de ler, gente. Eu não sei se vocês sabem, o Marquito tem problemas com letrinhas. Eu só leio as figuras. Exatamente. E não é só que tem muito texto, até porque eu não falei isso, não dei o devido crédito, né?
Os roteiros eram do Gary Conway, né? E os desenhos do Mike Plug. A ideia da história do lobisomem vem do Roy Thomas, que era o editor da época, e outros autores escreveram algumas histórias também, mas basicamente era o Conway e o Mike Plug. E assim, o texto do Conway é muito bom, assim, é tão bom, tão bom, tão bom, que em alguns momentos você gostaria de ler no livro, sabe? É muito literário, é um pouco pomposo, você começa a achar que o desenho está atrapalhando o texto dele. Olha que. E aí você, né, vai lendo aquilo ali, e aí você acaba tendo que optar. Ou você segue a história pelo desenho, que é muito bem narrado, né? Tanto os roteiros em termos de acontecimento, quanto a narrativa visual do Mike Plug é muito boa, ou você fica lendo os quadros que são assim, Marquito, os recordatórios, meu amigo. Eu acho que um volume de 6 histórias disso daqui é tipo ler os 3 volumes do Senhor dos Anéis, viu? Porque haja linha. Rapaz, você É aquela termina. coisa, no recordatório, no desenho, ele tá, sei lá, ele está se transformando em lobisomem. Aí no recordatório, estou me transformando em lobisomem. Aí o balão de fala, estou me transformando em lobisomem. É algo assim, né? Não, é algo assim. Olha só, eu vou citar aqui o ouvinte, faça a sua imaginação. Temos aqui um quadro na primeira edição do lobisomem segurando um cara que ele acabou de matar e ao fundo um policial numa moto, tá? Temos 3 recordatórios, sendo que um deles diz o seguinte: as palavras pareciam ecoar em meu crânio. Lutei contra algo maligno e selvagem dentro da minha alma. E quando a loucura passou, o homem que ataquei estava morto. Que é meio isso aí que Marquinhos. Quer dizer, é bonito, é sonoro. Vocês ouviram tudo que eu disse, vocês não precisavam do quadrinho, né? Porque é muito descritivo. Então, isso é muito legal enquanto leitura, mas você olha e percebe que é literário demais. E eu confesso para vocês que eu tive uma certa fantasia de pegar esse texto, colocar no livro, e você vai ter uma novela, um romance de lobisomem maravilhoso ali. Agora, ainda é legal de acompanhar, os desenhos são incríveis. Se você abandona um pouquinho alguns recordatórios, a história flui muito bem, depois você volta, lê só o recordatório, sei lá. Mas é aquilo, Marquito, você lê uma história de 22 páginas, aí pensa, ai, acabei o volume. Você vai olhar, faltam uns. Você lê e fala assim, passaram-se 84 anos, né? Exatamente, exatamente. Então pode ter flopado por isso? Pode, mas eu acho que não, porque, porra, Novos Deuses e tudo mais, que também é uma massa de texto brutal, né? Não estou falando aqui da qualidade, da atividade, longe disso, mas da massa, pelo visto, não impede que essas coleções fizessem sucesso, né? E vale lembrar que foi em Werewolf by Night que surgiu o Cavaleiro da Lua, né? Tá roubando a minha pauta. Então, era o que eu ia dizer. Que, inclusive, nós gravamos aqui no Pilha um episódio sobre o Cavaleiro da Lua, em que nós contamos aí para todo mundo que não sabia, porque quem se importa com Werewolf by Night, né? Na edição número 32, em 1975, um vilão, né, que ele enfrenta, porque apesar dele ser um lobisomem, ele é um anti-herói, porque ele começa matando geral, mas à medida que a história avança, ele começa a ter uma certa consciência do que ele está fazendo, né, quando ele está transformado em lobisomem. Então ele acha que o gibi tem uma desculpa muito boa para ele matar qualquer pessoa. Todo mundo que ele mata, e que em tese é inocente, né, ele não deveria matar, ele acha que está matando o cara que matou a mãe dele. Sabe? Então ele fica falando, estou matando o Grant. Não, não era o Grant, mas, né, você meio que livra a cara do personagem porque ele achou que era o cara que matou a mãe. Então quer dizer que a desculpa dele é um foi mal, tava doidão. Exatamente, tudo bem, né? Se funciona para uns, por que não pode funcionar para ele, não é verdade? E ele ainda pode dizer que foi pioneiro, porque ele fazia isso em 72. Né? Mas é isso. Na edição 32, né, o Cavaleiro da Lua é um mercenário que justamente ataca com bala de prata, né, que elimina, tem uma roupa e etc., que poderia colocar o lobisomem. Depois virou um personagem muito mais famoso que o próprio lobisomem da Marvel.
Essa série durou 43 edições, ela não foi tão longeva quanto a do Drácula, que durou 70 números e ainda gerou uns spin-offs. Talvez porque o Drácula é um personagem, né, mais conhecido, vem realmente da literatura, da história, né, o Conde Vlad, etc. Enquanto o lobisomem é uma figura mais do imaginário popular, né, de alguns folclores, de algumas lendas. Ele não é um personagem que você tem uma fonte, né, específica de onde buscar. No caso da série da Marvel, da série de quadrinho, a inspiração aqui clara é o lobisomem do filme da Universal dos anos 40, de 41, que foi feito pelo Lon Chaney, o ator, né? O ator Lon Chaney. Inclusive, o visual do Mike Plug lembra muito joguem aí no Google, né? Põe no Google aí o The Wolfman. Vocês vão ver que o visual do Lon Chaney de lobisomem no filme dos anos 40 é muito, muito parecido com o lobisomem do Mike Plug. E aqui eu queria fazer uma notinha que, mesmo em 2016, né, e essa coleção era muito legal, essa Marvel Terror, Coleca Marvel, mas a Panini dava uns vacilos muito esquisitos. Nesse caso não é de revisão, não é de edição, não é nada. É um vacilo de informação que não faz muito sentido. Vocês vão concordar comigo. Aqui é o seguinte, a certa altura do segundo número do Marvel Spotlight, né, ou seja, a segunda história do volume, um motoqueiro maluco que está atacando o lobisomem vira e fala o seguinte, abre aspas, Nanico Benny, não deixe ele chegar perto, eu cuido do Lon Chaney aqui, para trás, fecha aspas. Aí abre uma notinha na página e escreve o seguinte, Lon Chaney, importante ator do cinema mudo, famoso pela versatilidade e capacidade de se transformar através da maquiagem. Seus filmes mais importantes Seus filmes mais importantes incluem O Corcunda de Notre Dame e O Fantasma da Ópera. Fecha aspas. Sério? Sério? Então Não, é o seguinte, bicho. Pelo amor de Deus. acho que vocês entenderam, né? Tem dois erros aqui. Foi na Wikipédia, colocou lá na Wikipédia sem nem se tocar, né? O que tá acontecendo. Não, e tem um Pegou as duas primeiras citações, nem leu tudo, né? É aquele textinho, Marcos, que aparece de apresentação do link no Google ainda. Ele nem abriu o verbete, com certeza. Não, meu irmão, mas tem um erro aqui ainda mais grotesco, Maurício Dantas, para o seu deleite, que é o seguinte. Deleite-me. Deleitarei todos os nossos ouvintes. É o seguinte, foi tão Wikipédia mal colocado isso daqui. Sabe o que aconteceu? Claramente aconteceu. É que o personagem cita Lon Chaney. Provavelmente o editor do gibi procurou na Wikipédia Lon Chaney e encontrou o ator do final do século XIX, que é pai do Lon Chaney Jr., que ele sim, o Lon Chaney Jr., é que fazia o lobisomem. Ou seja, na ficha do Lon Chaney que ele encontrou pelo Wikipedia, não aparece filme do lobisomem, entendeu? Então a pessoa se enrolou completamente aqui. Ela colocou uma nota referente ao Lon Chaney, que fez esses filmes citados aqui, mas é óbvio, evidente e ululante que o personagem está citando o ator que fez o lobisomem. Ele está citando o Lon Chaney Jr., que é filho do Lon Chaney. Ou seja, Panini, aqui a confusão estava dada. Eu li isso aqui e eu confesso que eu achei um pouco delicioso. Eu falei, cara, que confusão zoada essa daqui. Agora, você sabe o que eu acho que deve ser o mais legal nessa história toda? O editor que fez isso eu acho que ele tava dando pulos de alegria. Pô, coloquei uma nota tão bacana, uma curiosidade tão legal. Não é? Que legal. Que foda, Lon Chaney, grande ator do cinema mudo, né? Então, novinhos, eu acho que ficou claro, né? O Lon Chaney citado claramente é o Lon Chaney Jr., mas o editor procurou no Google e encontrou o Lon Chaney pai, que fez os citados na nota. Logo, tudo cagado. Mas enfim, só queria citar uma última curiosidade, né? A série do Lobisomem da Marvel foi publicada no Brasil antes dessa edição, nos anos 70 ainda. Eu fiz aqui uma pesquisa, né? Porque aqui é pesquisa, informação, né? Olha aí. Foi publicada pela Block em 1977 1978, na revista O Lobisomem e Capitão Mistério, que era uma daquelas revistas de terror que bombavam no Brasil nesse período, né? Eles publicavam histórias do Lobisomem da Marvel, chegaram a publicar metade da série, né? Então são 43 números, acho que eles publicaram 24, praticamente metade. E depois começaram a publicar material brasileiro, com desenhos do Flávio Colim, aí já não era o Lobisomem da Marvel, e a revista foi cancelada. Então, até onde eu sei, o Lobisomem da Marvel nunca foi integralmente publicado no Brasil, e talvez, pelo jeito, nunca mais será. Mas é isso aí, eu acho que
vale a nostalgia, mas encarem como uma literatura em quadrinho. Eu tenho um volume desses Marvel Terror, que é do Motoqueiro Fantasma, do já citado Motoqueiro Que só Fantasma. teve um também, Tem, né? de, Não teve outro. tem desenhos desse Mike Plug, como é que é o nome do Plug, desenhista? Mike Mike Plug, Plug. ó, uma bosta. Sabia que você ia falar isso. Lobisomem ele é melhor, ele tá Cara, melhor no lobisomem. é aquela coisa assim. Eu não sei se é aquela coisa de querer ser um filme de terror ou um gibi de terror por querer ser trevoso. Estamos aqui, é o capeta, que não sei o quê. Eu não sei se era o estilo da época, mas também padece desse problema de ter um quartilhão de linha de texto para meio quadrinho. Então, E eu acho que sim. realmente está aqui. Inclusive, eu estou vendendo. Quem tiver afim de Oh! comprar esse gibi do Motoqueiro Só vou te Fantasma, avisar que o do motoqueiro mande aí uma DM. é mais difícil achar o do motoqueiro que o do lobisomem. Valoriza. Olha aí, na minha mão é mais barato. Aí. E Olha outra o coisa, o Marquito tem golpe. toda a razão. Marquitos tem toda a razão. Eu tenho a sensação também, lendo esses vídeos de terror da época da Marvel, o Motoqueiro é bom citar isso, ele surgiu como um personagem de terror, depois ele foi incorporado a, né, os super-heróis Sim. Marvel e etc. Mas ele entra Tanto é que era aquela coisa, ele fez um pacto o com o capiroto. capeta, não era Mephisto, não era um Isso, demônio isso. genérico da Marvel, não, era o capeta. E ele vem nessa queda do Comic Code, então tem o lobisomem, vai ter o Drácula, o motoqueiro e etc. O Morbius, né? O Morbius teve uma série própria também nessa época. O Morbius surgiu na revista do Homem-Aranha, depois teve uma série, né, de terror solo. Não durou muito, mas ela era mais trevosa do que a média. E era isso mesmo. A gente percebe lendo hoje que essas histórias elas são muito aventurescas, mas com toque de terror, mas essa sensação de que eles não decidem se eles querem fazer um gibizão de terror aos moldes da EC ou se eles querem fazer um gibi de aventura que pegue também os fãs de super-herói. Tanto é que a certa altura, tanto do Drácula quanto do Lobisomem, o Motoqueiro não vou nem falar, porque todo mundo hoje conhece o Mundo Fantasma, mas a certa altura das séries do Drácula e do Lobisomem, eles começam a encontrar personagens da Marvel, né, super-heróis. Então você tem, primeiro, existe um crossover entre o Drácula e o Lobisomem, né, foi publicado no volume 3 da Tumba do Drácula, e lá pro final da série do Lobisomem, vocês podem procurar, acho que é o número 40 ou 38, na capa ele tá enfrentando o Homem de Ferro. Então, assim, o negócio Não, ficou doido, né? é só ver o tanto de. O Drácula hoje é um personagem do universo dos X-Men. Sim, o Drácula da Marvel, né? Exatamente, é É. verdade, é verdade. E lembrar Opa, que e na dos série. Vingadores também, viu? Ele E agora. Laia, Os vampiros É, criaram uma nação vampira em Chernobyl. olha aí. é. No gibi do Drácula, na tumba do Drácula, foi onde surgiu o Blade, né? O caçador de vampiros. É curioso que, no fim das contas, essas séries serviram para lançar personagens. Não era a intenção, né? Óbvio. Elas não foram laboratório de nada, não é isso. Mas alguns personagens surgidos como coadjuvantes nessas séries de terror viraram personagens importantes para a mitologia da Marvel. O próprio Drácula, agora que vocês estão falando, eu não sabia, mas enfim, no gibi dele apareceu o Blade, no do Lobisomem você tem o Cavaleiro da Lua, o Motoqueiro Fantasma, né, virou o Motoqueiro Fantasma e diante. Eles têm uma importância histórica aí e ainda são historinhas muito legais. É isso. Bom, para quem curte essa tonelada de texto, vale a pena. E se Para quem não, gosta de e ler, se né, não, Marquito? e se não for atrás como não saiu tudo aqui no Não Brasil, saiu. então Não. É só tá liberado curiosidade. para ir atrás de É, meios mas alternativos. é só curiosidade mesmo. Até porque é difícil também você ir buscar a continuação das histórias do lobisomem. É aquele troço. Ou você tem isso na mão e lê, ou você pesquisa. Eu tenho um grande amigo meu, Rodrigo Ramos, um abraço, Rodrigo. Ele pesquisa quadrinhos de terror brasileiros, estrangeiros. Então é um cara, vai lá, caça tudo, lê tudo, anota, faz as coisas dele. Ou então, se você tá só na curiosidade, você termina o volume e fala, ok, gostei. Bacana, se lançar outra eu compro, senão deixa pra lá. Deixa eu só fazer um comentário que é engraçado aqui, que eu já ouvi muita gente falando que é lobisomem da noite, né? Werewolf by Night, mas a tradução é lobisomem de noite mesmo, porque a chamada do gibi, Marcelo, é a Man by Day, né? Homem de dia e lobisomem de noite.
Isso. Então ficou. Eu levei um tempo, Olha aí. inclusive, para entender isso, né? Que é por que chamava assim, mas aí a explicação é essa mesmo. No início, eu acho que eu, inclusive, traduzi, entre aspas, como lobisomem Sim, pela noite. pela que eu noite, acho que também seria uma É, tradução de noite, possível. pela noite. Perambulando, não. Olha aí. Mas aí no Brasil, eu não pesquisei o suficiente, né? Shame on me aqui. Se nos anos 70, pela Block, a série só se chamava O Lobisomem, e esse O Lobisomem Ataca é coisa da Panini, ou já era conhecido assim. Prometo melhorar. Melhore. Obrigado. E assim, como uma última informação, eu tinha falado do Maurício perguntou se o bandoleiro estava de jaquetinha ou de sobretudo, e eu menti, eu olhei aqui de novo, na verdade ele não está de sobretudo, ele está de jaquetinha, Maurício Dantas. Ah, pronto, pilha de roupas. Tem uma me esperando, inclusive. Olha aí, então eu acho que chegou a hora de acabar, né? Já que você tem sua pilha de roupas para cuidar, e provavelmente os nossos ouvintes acabaram de cuidar da pilha de roupa suja deles, ouvindo este belíssimo podcast, Maurício Dantas. Então, daqui a pouco vocês estão analisando aqui o vestido da Tempestade, a roupa da Vampirella, tá complicado. Roupa da Vampirella? Roupa da Vampirella. Com certeza? Esse sim seria um programa menor do que o Omniverso. E do que o Aljava. Força de expressão, tá, menino? Só lembrar que o Christopher Priest tem escrito a Vampirella e ele botou roupa nela. Olha aí. É verdade. Porque, né? Não. Pleno 2023. Agora qual é o meme? Não é mais a era da tecnologia, né? Não é mais ano de Copa do Mundo. É o ano do podcast no Brasil. Deve ser. Inclusive, deixar aqui a informação pertinente, já como um teaser, né, de um pilha de gibis especial aí da Vampirella, que segue sendo publicado até hoje, já teve gente escrevendo aí como a Gayle Simon também, que é o seguinte, a Vampirella, ela não é uma vampira normal, ela é uma vampira alienígena do planeta Draculon. Exatamente. Olha aí. Ela, inclusive, ela não é. Chamá-la de vampira é só uma convenção terráquea, porque ela é só uma moradora do planeta dela. Os rios de Draculon são sangue. Olha aí. Tá vendo? Se o Supai da Man, né? O Homem-Aranha japonês é de outro planeta, porque a Vampirella ele não é de outro planeta. Ele não é de outro planeta, né? Ele recebe a dádiva de um alienígena. Ele não é de outro planeta. Tem isso. Olha aí. Olha aí, vamos dar a informação correta aqui do programa. Aqui tem informação, né, Marcelo? Perdão pelo vacilo. Lembrar que aquele maiozinho da Vampirella não é maiozinho na Terra, porque lá no planeta dela é a roupa corrente das mulheres. Lá. Olha aí. A gente que tá com a mente suja. Informação. Então é isso, senhores. Fiquem pensando aí nas mulheres do planeta da Vampirella, que o Pilha de Bis está chegando ao fim. Pilha de caos agora, né? Virou uma zona. Até a próxima semana. Um grande abraço e tchau. Ou não! Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br